Alguns segredos deveriam permanecer enterrados, selados por um esquecimento benevolente, porque quando a verdade vem à tona, ela não ilumina, ela cega. Ela arrasta sua mente para um abismo de onde não há retorno, um poço de horror cósmico, onde a sanidade se desfaz em meros ecos de um tempo que já foi. Em Porto Esquecido, um vilarejo que o próprio tempo esqueceu numa costa rochosa e desolada, castigada por ventos salgados e um mar implacável, sempre houve um tipo de silêncio que não era paz, mas um prenúncio. Um vazio que te engole, permeado por um cheiro constante de sal e decadência, de algas mortas e promessas esquecidas. As casas de pedra, curvadas contra a fúria do Atlântico, pareciam sussurrar histórias de perdas e visões obscuras. E é lá, entre as ruínas de uma obsessão antiga e a sombra de um farol cego, que a história que vou te contar se desenrolou. Prepare-se, porque algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. Ana era o tipo de pessoa que encontrava consolo no pó dos livros antigos, na quietude de arquivos esquecidos, nas ordens lógicas de um sistema de catalogação. Uma arquivista, recém-formada e cheia de um otimismo que o mundo ainda não tinha tido tempo de corroer. Um brilho nos olhos que prometia desvendar os mistérios do passado com clareza e método. Sua primeira grande missão a levou para Porto Esquecido, um lugar que parecia ter saído de um cartão postal deprimente e assombrado. Uma paisagem de rochas escarpadas e névoa eterna, onde o sol era um visitante raro e as marés traziam mais do que apenas peixes mortos. A tarefa, catalogar o acervo de um antigo observatório, que estava abandonado há décadas. O lugar era uma carcaça de pedra escura e metal enferrujado, coroada por uma cúpula cega que um dia abrigou telescópios que fitavam as estrelas. Diziam que o último astrônomo, um tal Dr. Elias Thorne, simplesmente sumiu sem deixar rastros. Os velhos do vilarejo murmuravam sobre o mar engolindo ele, ou a loucura do espaço, suas vozes arrastadas como o som das ondas na praia. Mas os olhos deles, meu amigo, diziam outra coisa, diziam medo. Um medo ancestral, profundo, que se recusava a ser verbalizado, mas se manifestava em cada desvio de olhar, em cada silêncio prolongado. Assim que Ana colocou os pés no observatório, sentiu um frio que não vinha da temperatura, não era o frio que penetrava a pele, mas o que gelava a alma. Era uma frieza de séculos, impregnada nas paredes de pedra úmida, nos instrumentos cobertos de teias de aranha, na própria poeira que cobria tudo. O cheiro era de mofo, de metal oxidado, de papel envelhecido e de algo mais. Um cheiro elétrico, quase metálico, que parecia picar o ar e arranhar a garganta, como o ozônio após uma tempestade, ou talvez, como o cheiro de um motor superaquecido no vácuo. O silêncio lá dentro era pesado, opressor, quebrado apenas pelo chiado do vento que assobiava pelas frestas das janelas quebradas, um lamento fantasmagórico que parecia carregar ecos de vozes distantes. Ela ligou as lâmpadas de LED que a prefeitura tinha instalado às pressas, banhando o caos em uma luz amarela e fraca, e começou seu trabalho, meticulosa, como sempre. Pilhas e pilhas de livros, mapas estelares antiquíssimos, alguns com constelações que pareciam erradas, gráficos manuscritos com fórmulas indecifráveis e diários empoeirados que pareciam gritar por atenção. Os primeiros dias foram rotineiros, a mente de Ana, ainda intocada, buscava ordem e lógica no labirinto de documentos. Ela organizava, limpava, catalogava, tentando impor sua própria razão sobre o caos abandonado. Mas então, ela encontrou a caixa. Não estava catalogada, não tinha número, nem título. Era uma caixa de carvalho escuro, com fechos de bronze esverdeado, sem nenhuma identificação, escondida atrás de uma estante falsa que ela só descobriu por acaso, ao empurrar um volume particularmente pesado. Dentro, não havia livros comuns, nem mapas celestes que pudessem ser verificados. Havia diários, dezenas deles, com capas de couro gasto e páginas amareladas que se esfarelavam ao toque. Eram os diários do Dr. Elias Thorne,
Seu coração deu um salto. Ana sentiu uma pontada de empolgação profissional, um tesouro, um insight sobre a mente de um homem que se perdeu para o mistério. Mas essa empolgação logo deu lugar a uma curiosidade mais sombria, quase febril. A caligrafia de Thorne, no início, era firme e elegante, mas com o tempo, tornava-se cada vez mais tremida, mas obsessiva, cheia de anotações à margem em um idioma que ela não reconhecia. Símbolos que ela nunca tinha visto e desenhos de constelações que não existiam em nenhum mapa estelar conhecido. Formas que dançavam na fronteira da geometria possível. As primeiras entradas eram típicas de um astrônomo: coordenadas de estrelas observadas, descrições de fenômenos meteorológicos. Mas, com o tempo, o tom mudava, um terror gélido e metódico se infiltrava nas palavras. A cada noite, eles se movem, não as estrelas que conhecemos, as velhas e familiares que guiam os marinheiros, mas as outras, as que habitam o vácuo entre os mundos, as sombras que se arrastam na periferia de nossa visão cósmica, o zumbido. Ele está mais forte, não vem da terra, nem do mar, nem dos ventos, vem de cima, das profundezas geladas do éter. É uma nota persistente, uma vibração que parece reordenar os átomos em meu próprio crânio. Uma melodia que só eu pareço ouvir, mas que sei que está sendo tocada para todo o universo. Vi padrões impossíveis, geometrias que desafiam a mente humana, que fazem o cérebro tropeçar e se contorcer em seu próprio invólucro. O universo não é plano, não é esférico, é agudo, outra coisa. É uma tapeçaria tridimensional tecida com fios de loucura, onde as dimensões se dobram sobre si mesmas, onde o além se manifesta em ângulos impossíveis e superfícies que não deveriam existir. Ana, no início, tentou racionalizar. Loucura, delírios de um homem isolado, consumido pela solidão e pela escuridão do espaço. Ela era uma cientista, uma pessoa de lógica, mas os desenhos, os desenhos, eram intrincados, complexos, formados por linhas que se dobravam e se contorciam de uma forma que seu cérebro se recusava a processar, como se estivessem desafiando as próprias leis da perspectiva. Pareciam corretos e errados ao mesmo tempo, belos e grotescos. Olhar para eles por muito tempo causava uma dor de cabeça latejante, uma sensação de vertigem, como se o chão sob seus pés fosse uma ilusão, e ela estivesse prestes a despencar em um vazio sem fim. Ela sentia um puxão, um chamado sutil vindo daquelas linhas estranhas, uma tentação a decifrar o indizível. As semanas se passaram, arrastando-se como sombras preguiçosas. As horas se misturavam, a luz do dia parecia ofuscada pela luz amarela e fraca da sua lâmpada no observatório, cada vez mais se tornando o único mundo de Ana. Ela mal comia, mal dormia. A obsessão de Thorne estava se tornando a dela, uma herança maldita que se instalava em sua mente. Ela começou a ver as estrelas com outros olhos, não mais como pontos de luz inocentes, mas como vigias, buracos em um véu que escondia verdades aterrorizantes. À noite, da janela do observatório, o céu de Porto Esquecido, longe da poluição luminosa da cidade, era um véu negro cravejado de diamantes, uma majestade cósmica que antes a encantava. Mas agora, pareciam se mover. Não um movimento natural, o lento girar das esferas celestes, mas uma dança lenta e impossível, quase consciente, uma coreografia de entidades silenciosas que a observavam de um tempo e espaço inconcebíveis. E o zumbido, o zumbido, antes inaudível, uma sugestão na mente de Thorne, agora era uma presença constante, um acompanhamento dissonante para sua própria existência. Uma vibração baixa, quase imperceptível para os ouvidos, mas que parecia pulsar no fundo de sua mente, como se o próprio ar estivesse vibrando com uma frequência errada, uma nota universal desafinada. Ela sentia sua própria sanidade se esvaindo, como areia entre os dedos. A cidade notou sua mudança. Os velhos que antes a olhavam com curiosidade, ou com a indiferença típica dos moradores de vilarejo, agora desviavam o olhar quando ela descia para pegar suprimentos.
Os cochichos paravam abruptamente quando ela se aproximava, e o silêncio que a seguia era quase ensurdecedor, mais pesado que o barulho. Ela sentia que estava sendo observada, não por pessoas, mas por algo mais. Algo que esperava, pacientemente, no espaço entre os suspiros e os sons do mar, que se manifestava nos cantos escuros de seus olhos e nos calafrios que corriam por sua espinha. Era como se a loucura que a consumia fosse um cheiro, um odor que a afastava dos vivos, um selo que a marcava como apartada. Uma noite, enquanto lia uma das últimas entradas de Thorne, a caligrafia quase ilegível, um arrepio percorreu sua espinha, um frio que não podia ser explicado. O astrônomo descrevia um alinhamento específico, não de planetas familiares que traçavam órbitas conhecidas, mas de energias cósmicas, um momento raro em que a membrana entre as dimensões se afina, tornando-se tênue como a teia de uma aranha cósmica. Ele falava sobre a necessidade de focar a lente primária em um ponto específico do céu, uma coordenada que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Enquanto um dos símbolos que Ana tinha visto em seus desenhos, uma estrela de 8 pontas com círculos concêntricos que pareciam se contorcer, desafiando a estabilidade da página, deveria ser ativado, como se fosse uma chave para um portal inimaginável. Ana sentiu uma necessidade crescente, uma compulsão que vinha de dentro, mas parecia ser sussurrada de fora, por algo infinitamente velho e vasto que se manifestava em seus próprios pensamentos. Ela passou as noites seguintes no topo da cúpula do observatório, tentando restaurar os mecanismos do telescópio principal, um aparato enferrujado e esquecido. Suas mãos estavam feridas, com calos e arranhões, seus olhos, injetados de sangue, ardiam sob a luz fraca. Ela estava exausta, a fadiga à beira do colapso, mas não conseguia parar. Era como se uma força invisível a estivesse guiando, cada parafuso, cada engrenagem, cada ajuste nas lentes empoeiradas. Ela não estava mais trabalhando, estava sendo trabalhada. Ela era um instrumento, uma extensão da vontade de algo que a manipulava com uma indiferença gélida. Finalmente, a noite chegou. O diário de Thorne indicava que era a data exata, o momento fatídico. O céu estava limpo, um vasto manto negro sem nuvens, a lua nova era apenas um fantasma pálido e distante, quase ausente. O zumbido era agora um rugido silencioso em sua cabeça, vibrando em seus ossos, ressoando em cada célula de seu corpo. O cheiro metálico no ar se intensificou, misturado com um leve odor de ozônio, como após um raio, mas mais forte, mais penetrante, como o cheiro do espaço em si, sem o filtro da atmosfera terrestre. Suas mãos tremiam enquanto ela girava a manivela, abrindo a cúpula enferrujada com um rangido agonizante que parecia o lamento de uma criatura presa. O ar frio da noite a envolveu, mas ela mal sentiu. Seus olhos estavam fixos no telescópio, na cúpula que agora parecia uma boca aberta para o abismo, para o vazio estelar que prometia tanto e entregava tão pouco de sanidade. Ela alinhou a lente, seguindo as coordenadas complexas de Thorne, pontos que dançavam em um mapa celeste distorcido. O nervosismo se misturou com uma estranha euforia, uma antecipação terrível e viciante. E então, ela olhou. O que ela viu não foi uma constelação, não foi uma estrela, nem um aglomerado distante. Não foi uma criatura, nem um monstro com tentáculos retorcidos, como nos livros de horror. Era a geometria do que existe além, um padrão. Uma intrincada teia de luz e sombra, de cores que não existiam no espectro humano, matizes impossíveis que queimavam a retina e a alma, de formas que se retorciam em si mesmas sem violar suas próprias regras internas, mas violando todas as regras que Ana conhecia, cada axioma da física e da percepção humana. Era vasto, frio, antigo e absurdamente indiferente. Não havia raiva, nem ódio, nem sequer curiosidade, apenas existência, pura, nua, implacável. E essa existência, em sua pura e incompreensível glória e horror, era o horror definitivo, o horror que devora a mente e a alma.
Era o não ser que sustentava o ser, o vazio que dava forma a toda a realidade. Sua mente tentou se defender, tentou encaixar o que via em categorias conhecidas, em lógica, em sanidade. Mas não havia categorias, apenas o abismo. Não havia lógica, apenas a geometria da insanidade. A realidade se desdobrava diante de seus olhos como um pergaminho antigo, revelando camadas de verdade que deveriam ter permanecido seladas, cada revelação um golpe mortal para sua psique. O zumbido em sua cabeça explodiu em um coro de vozes inaudíveis, sons que não eram sons, mas conceitos puros, atravessando sua alma, dilacerando-a. Ela sentiu sua própria mente se esticando, se torcendo, como um elástico sendo puxado ao ponto de ruptura, suas sinapses fritando, sua consciência se fragmentando. Ela compreendeu. E compreender era a maldição, a verdadeira condenação que Thorne havia experimentado. Ana não gritou, não havia fôlego, não havia voz, apenas um chiado seco vindo de sua garganta. Havia apenas a frieza que a atravessava, a consciência de sua própria pequenez, sua insignificância perante essa vastidão que nem mesmo se importava com sua existência, que não notaria sua ausência. O universo não era um lugar de mistério a ser desvendado, mas uma indiferença colossal, um vazio pulsante que ria da pretensão humana de compreensão. E o Dr. Elias Thorne não tinha enlouquecido. Ele tinha apenas visto demais, percebido a verdade nua e crua, e agora, ela também tinha visto, e a visão a havia consumido por completo. Dias depois, um pescador curioso, um homem rústico com as mãos calejadas pelo mar, foi até o observatório, atraído pelo silêncio prolongado e pela cúpula ainda aberta, um olho vazio fitando o céu. Encontrou Ana. Ela estava sentada no chão, abraçando os joelhos, balançando-se para frente e para trás, seu corpo magro tremendo de forma imperceptível. Os diários de Thorne estavam espalhados à sua volta, e ela tinha preenchido as páginas em branco com centenas do mesmo símbolo contorcido, repetido infinitamente, uma loucura geométrica que não parava. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, fixos em um ponto invisível no espaço, em uma dimensão que só ela agora habitava. Eles não viam mais o mundo como nós. Eles haviam visto demais. O observatório foi selado novamente, desta vez com uma urgência palpável, um medo frio que se espalhou pelos corações dos habitantes. As portas de metal foram soldadas, as janelas emparedadas, como se o prédio fosse uma tumba selada para sempre. O caso de Ana foi arquivado como colapso nervoso devido ao isolamento, uma explicação cômoda para um horror indizível. Mas em Porto Esquecido, o zumbido, que Ana tanto ouviu, parecia ter se instalado. Os moradores mais antigos dizem que, em noites de céu limpo, quando o véu entre os mundos se afina, se você escutar bem, pode ouvi-lo. Um zumbido baixo, vibrando sob o solo, no ar, talvez até no coração de quem se atreve a olhar para as estrelas por tempo demais. E a frieza. Aquela frieza que não era do tempo, mas de algo mais antigo e vasto, uma presença que se instalou, ela nunca mais deixou Porto Esquecido. Ela se tornou parte da paisagem, do sal no ar, do silêncio que espera, do próprio tecido da realidade distorcida do vilarejo. Porque a verdade, uma vez revelada, não pode ser desfeita. E o que Ana viu, meu amigo, ainda está lá fora, olhando de volta. E talvez, só talvez, esteja nos observando agora.